Não me diga que é nenhum de nós, né? Não é nenhum de nós. Eu... Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal, todas as terças-feiras, 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. É isso, boa. Cara. 30 anos se passaram desde que este belo disco foi lançado, Different Class, do Pulp. Cara, eu tenho procurando, eu acho que eu tenho esse disco, mas eu não achei o meu CD, cara. Mas vamos falar dele hoje, né, cara? Um belo disco, né? Algumas pegadas meio new wave, assim, né? Uma coisa diferente, porque tava rolando no auge do Britpop, né? Do Brodpop. O Brodpop. Tava rolando lá. 1995, Oasis, Blur, e esses caras aparecem com um disco desta magnitude, diferente de tudo que a gente estava ouvindo ali, mesmo assim com, né, assim, aquela referência básica do Britpop. E eu quero começar perguntando pro Brody se é impressão minha ou Javier Cocker. Jarvis Cocker. Jaime. O Jarvis. Não tenho laranja. Ai. Só os velhos pegaram essa. Cocker tem uma certa semelhança, principalmente quando ele vai numa parte mais alta das músicas, nesse disco principalmente, uma pegada meio David Bowie, assim. Porra. Não sei se foi... Se eu peguei bem o espírito Sim. Da coisa. Principalmente as linhas vocais, né? Uhum. Eu acho que também não só como David Bowie, mas tem, assim, se você perceber toda a carreira que conhece, enfim, tem um pouco, assim, de Elvis Costello também, sabe? Esse jeito de cantar, assim, porque é um instrumental de um jeito e a música parece que é declamada em estilo de poesia, ou então de contagem de história, que ele sabe fazer muito bem, né? Mas sim, cara, em alguns momentos me lembra bem perfeito, Marcelo. Nos lembra, assim, parece que é David Bowie total, assim. Parece que é o David Bowie cantando, né? Inclusive. Aproveitar essa deixa eu falar, então. Eu não conhecia esse disco. Comecei a ouvir ele para fazer aqui o nosso programinha. E quando eu coloquei para ouvir na primeira estrofe, eu parei e eu falei assim, eu não sabia que o Bowie tinha feito participação em um disco de Britpop, né? Aí eu fui ver se era e não é, cara. Então, eu não viajei e o Brody está certo, cara. É muito parecido com David Bowie, cara. E não só... Eu até na performance do cara, né? Nos shows, né? Eu tava dando uma lida, né? Sim. Eu não conhecia esse disco, essa banda, literalmente, apesar de eu gostar de Blur e Oasis, eu nunca tinha ouvido Pump. E, cara, pra mim foi uma grata surpresa. Ganhei uma nova banda pra matar aí a discografia e ouvir ela inteira, cara, porque eu gostei. Muito bem. É bom, né? Cara, apesar de que a gente tá falando de um disco de 95, mas o Pulp, ele já tinha uma carreira de 17 anos quando eles estouraram com esse disco, então tinha uma estrada. E o Pulp é dessas bandas inglesas que surgiram aí nos anos 80, aí, junto com o Suede, junto com o Stone Roses e uma série de outras bandas que fizeram um sucesso tardio, né? Eles foram sendo descobertos muito por conta de, naquela época, o Blur, o Oasis, depois Supergrass e outras bandas começarem a fazer sucesso fora ali do eixo europeu e atingindo o mercado americano, né? Então eles começam, assim, a surgir uma série de bandas, né?
E o Pulp foi uma delas, cara. Esse disco aqui acho que já é o, sei lá, quinto na discografia deles, se eu não me engano. Quinto. Isso aí. E foi o disco, assim, a virada de chave deles, né, cara? Porque aí o Jarvis Cocker já tinha encontrado a sua zona de conforto ao cantar, já tinha descoberto que era um bom letrista, enfim, né, cara? E esse disco aqui, cara, bom, começa... Não sei o que falar, cara, porque é um disco bom do começo ao fim, entendeu? Exato. Ele não tem uma música ruim, ele tem música menos pior, mas é um disco assim... Não vou dar nota 10 porque eu não sou Pitchfork, né, cara? Não, mas você falou tudo aí, Brody. Como um primeiro contato que eu tive, isso literalmente aí, que eu nunca tinha ouvido falar, cara, eu adorei esse disco. Eu ouvi ele assim, acho que umas 3 vezes seguidas, a primeira audição, segunda audição, terceira audição seguida, assim. Uhum. Cara, e é muito bom, cara. Eu acho que foi o disco que eu descobri esse ano que mais me surpreendeu até agora, sendo Olha aí, ó. sincero pra vocês. Que bom, cara. Antes tarde que mais tarde, né? Eu achei, assim, umas músicas fáceis de você compreender, de você absorver, né? Tanto musicalmente como na letra mesmo falando, né? Cara, eu achei espetacular. E é beat pop total, né? Não tem nem A nem mais B. É isso mesmo. Isso aí. Bom, também depois de ter dado uma pedrada daquele Pixies pra ti, né, meu? Tudo virou chupetinha agora, né? Pois é, né? aquele dia eu quase cortei os pulsos aqui, assim, ó. Boa. Pois é, cara, esse disco é coberto de histórias legais, assim, por trás do disco, né? Uma delas é a questão da capa, né? Que é uma foto real de casamento, né? Isso que era o mais louco, né? O cara que ia se casar, né, o noivo que ia se casar, conhecia o fotógrafo da banda, e esse cara já tirava fotos, inclusive do Blur, já estava inserido nesse universo, e uma semana antes dele se casar, né, esse fotógrafo ligou para esse brother dele e disse, meu, os caras querem fazer fotos aí do teu casamento para ser capa de disco, velho. Olha que maluca essa história, né, velho? E a foto de casamento é uma das coisas mais caras, né? Certeza que o cara levou alguma graninha ainda em cima, né? Certeza, cara. Não tenho dúvida disso. Tá muito louco, né, cara? E assim, não tá só a noiva e o noivo, né? Estão os familiares. Então, assim, é uma parada real, né? Isso que é o mais louco, assim, né? Não é um casamento... Não é uma foto de casamento arranjada, né? É uma foto que realmente fez parte da cerimônia desse casamento, desse brother do cara, né? No encarte tem mais foto do casamento ou é só... Então, cara, o encarte é o seguinte, cara, a primeira edição desse disco, ele vinha, eu não sei se o Brody tem a primeira edição, mas eu tava dando uma lida sobre isso, a primeira edição desse... First Press. First Press dessa edição, cara, o cara podia escolher a capa que ele queria colocar. Olha, tinha só, outras fotos. Colocar. Que são essas daqui, ó, né? Não sei se tem fotos de casamento. Eu não lembro, cara. Não especificou tão grande o quanto eu li, né? Não estava tão especificado. Mas eu imagino que... Eu acho que é edição inglesa, Brody. Essa é inglesa? Tem foto... É que tem... Não, isso é brasileira mesmo. Mentira. É que tem fotos assim, ó, por exemplo, ó. Uhum. Eu tô vendo uma edição exatamente com essa capa. Ó, os caras mostrando. Tem fotos assim também, ó. Tá vendo? Entendi. Você pode escolher, assim. Então, eu acho que é isso aí, né, cara? Acho que era mais ou menos assim. Ah, olha isso aqui. Vocês vão gostar. O Jaime só ali, né, velho? O Jaime só na porta ali. Você quer laranja? Você quer laranja? Mas, cara, eu acho que não são essas fotos, viu, Brody? Porque, pelo que eu entendi, eram fotos do casamento, então o cara podia escolher a capa que ele queria. Não lembro também. De casamentos, assim, né? De casamento, são deste casamento. Então, o cara podia fazer. 95 ainda era a época, o lançamento, assim, tava entrando o CD, né? O CD acho que começou em 93, assim, o auge mesmo. 92, 93, por aí. Uhum. E acho que em 95 ainda existia o disco de vinil, né? Então eu acho que nessa situação era o disco de vinil, o CD eu não lembro mesmo. Porque... eu confesso que não ficou bem claro pra mim. Eu achei que fosse o CD, justamente pela facilidade de trocar as capas. Né? Mas, enfim, eu também posso estar falando uma besteira, entende? Talvez seja nas duas, enfim. Uhum.
Pô, mas deve ser muito louco, hein? Você ter a foto do teu casamento exposta na parede na capa Cara, de um disco vinil, hein? Isso aí ficou eternizado, né? Ficou eternizado, né? O cara pode se separar, se divorciar, depois, putz, aquele dia lá quando eu casei. Né? E é um álbum que, em termos de importância histórica, se tornou mega relevante, né, cara? Tanto é que Total, cara. 30 anos depois, né? Talvez o outro disco, que eu até já vou dar a dica pro Júlio, é o More, né? Que eles lançaram esse ano, que é um puta álbum. Ali, ó. First Press. Tá na fila. Esse é... Cara, ô, Júlio, eu acho que você vai gostar mais desse, porque tem uma sonoridade mais atual, assim. Quer dizer, não sei, né? Aqui é bom, cara. Cara, essa muito primeira bom. faixa desse More aí, eu toquei semana passada na rádio, eu iniciei com ela. Meu Deus, que faixa animal. Demais. É um descasso. Eu já deixei na playlist de amanhã já. Todos os. É um descasso mesmo. Os próximos. Cara, e assim, falando ainda sobre o disco, cara, que foi lançado em 95, né? Esse rótulo aí que eles sempre abominaram esse rótulo de Britpop, né? O Jarvis Cocker ainda fala assim que ainda me dá arrepio só de pensar nisso. Entende? Ele não gostava. Ele deu uma declaração agora esses dias, né, Bro? Tu colocou lá no site desconecta.com, ele dizia que olhar pro Britpop era olhar pro passado, alguma coisa nesse sentido. Isso. Assim, né? Até porque, cara, se você pegar o começo da carreira, como eu falei assim, até chegar nesse aqui, foram 17 anos, né? Eles tiveram uma pré-fama que era bem eclética, assim, né, cara? Então, se você pegar e ouvir os discos, tinha New Wave, eletrônica, música experimental, pós-disco, tinha pós-punk, folk, música romântica, house, acid. Cara, glam rock é um negócio que tem muito aqui, você consegue ouvir. Tá explicado. Aqui também, nesse disco aqui também tem, né, cara? Fora esses toques aí de David Bowie que eu falei, o próprio Elvis Costello, para quem conhece aquele Serge Gainsbourg lá, o jeito de cantar, entendeu? Ele se inspira muito nessa coisa teatral, né? Então eles sempre tiveram essa mistureba toda aí, né? Tanto que isso segue a carreira inteira dos caras, né? E junto com isso, cara, porque, como eu te falei, foi uma banda que surfou, ou os críticos surfaram para eles, ou como se fosse o Britpop, né? Mais ou menos como foi o grunge no começo dos anos 90, né? É isso aí. Aí você pega aí nesse ano de 95, cara, tinha muita banda que tinha lançado coisas, né, cara? O Elástica, Supergrass, os Charlatans lançaram um disco também, Black Grape, lembra do Black Grape, cara? Lançou também. Opa. Os Bull Rattlers, então, cara, fora o Oasis, que tinham os Morning Glory, o Blur. Então, assim, cara, daí por isso que eu digo, eram bandas que tinham vários estilos dentro de um gênero chamado Britpop, né, cara? Porque eu acho que o gênero é mais para divulgar o rock inglês, enfim, né? Essa mistureba. Esse movimento. Mas eles não gostavam nem um pouco, né, cara, dessa denominação aí. E é estranho, né? Porque eles deveriam, inclusive, apoiar isso, né? Porque para pegar, digamos assim, o vácuo, né, do Oasis e do Blur ali, né, de entrar na mesma festa, né, mas Mas eu acho que o Jarvis nunca foi estranho, um cara... né? Mas o Jarvis nunca foi um cara que queria ser um rockstar, entendeu? Nunca foi a parada dele. Quisesse. A parada dele era fazer arte, né? Sim. E fazem bem feito. E até hoje, né? Eles deram uma parada e voltaram esse ano, né? Não lembro quanto tempo faz que eles tinham lançado o último disco. E pelo jeito, assim, esse disco era considerado, assim, o disco derradeiro deles, mas ele já deu uma declaração que parece que tem algumas músicas a mais, e pode ser que ele... Tipo The Cure, né, cara? The Cure que lança um disco a cada 15 anos, mais ou menos. O Pulp é mais ou menos assim, né? Porque ele já tem a base de fãs dele muito consolidada, assim como o Suede também, né, cara, que é uma banda praticamente da mesma época e os dois, cara, eu acho que essas bandas meio lá do B, assim, que tirando o Oasis, o Blur, essas bandas mais conhecidas, cara, o Pulp e o Suede são muito mais legais, assim, em termos de discografia, de musicalidade, cara, pelo fato de experimentar mais, entendeu? Veja, o Suede, só para fazer um disco, eles lançaram um disco punk, o penúltimo,
E agora eles lançaram um disco que é tipo um pós-punk, é o primo distante deles. Então, tipo assim, eles não se prendem a um rótulo específico, entendeu? Faz o que tem vontade de fazer. E acho que isso que é o legal das bandas, entendeu? Dessas bandas. Sim, é verdade, cara. Muito louco. Eu confesso que tanto o Suede quanto o Pup eu acabei conhecendo depois do Oasis e outras paradas assim. E acho que no início me causou uma certa estranheza, porque a gente tá acostumado mais com uma parada mais rock, assim, né? Então, tu entra com esses outros elementos, né? E inicialmente me causou uma certa estranheza. Mas hoje, né, passado lá 30 anos, ou menos, né, 20 anos que eu descobri essas bandas, eu confesso que eu acho mais interessantes justamente por esse lado que o Brody falou, assim, né? Que elas são mais... tem mais espaço para experimentalismo, né? Não precisam ficar seguindo a mesma regra, a mesma fórmula, justamente porque eles não querem isso, assim, né? Aquela busca pela arte, assim, né? De buscar outros elementos para compor a música, né? E não simplesmente ficar revisitando a própria carreira, assim, né? Isso que é bem interessante. Isso que eu ia perguntar para vocês. Como eu não conheço a banda, né? Eu vou ser o orelha aqui do podcast hoje. Os outros discos tem diferenciação, então, né? Do som deles? Tem diferença? Ou não segue uma formulazinha, igual a gente fala? São diferentes ou é bem parecido? Assim, até seguem, cara. Até seguem, mas eles tem coisas no meio ali, tipo... Isso falando do Pulp, tá? Tem coisas no meio ali que... Porque eles têm uma característica muito clara na música deles, que é essa coisa de ter essa mistura do eletrônico junto, né? Tipo, do negócio... disco, até rave, se for ver assim no meio, tem essa parte mais eletrônica no meio. Então isso aí sempre vai estar ali no meio. Mas em alguns momentos você vai ver, por exemplo, uma música mais lenta, uma música mais, sei lá, cara, sabe? Entendi. Sem se prender muito tanto a essa fórmula, assim, entende? Mas quando eu quis dizer assim que tipo é diferente do Oasis, é por isso mesmo, assim, do Blur, por exemplo. O Blur tinha muito isso também, né? Que eles começaram uma banda rock and roll e foi mudando. Tanto que no final saiu do Blur, virou o Gorillaz e ficou essa coisa louca aí que a gente hoje, né? E o Pulp também tem isso, o Suede também tem, né? Mas aí agora, quando já estão assim, macaco velho, né, cara? Eles se dão ao luxo de, sei lá, cara. É o que eu quero fazer. Dão uma de Humberto Gessinger, né, cara? O Humberto Gessinger, tipo, é o que eu quero, é isso e ponto final. Eu quero, eu posso, né? Cadê o Caliani? Não, eu acho que assim, a característica amigo da banda... Amigo do amigo. A característica da banda, ela se mantém conforme os discos, né? Acho que talvez os primeiros sejam mais experimentais ainda, como o Brody tocou ali, né? Antes desse disco, eles lançaram o His and Her, ou Her and His, alguma coisa desse tipo, que já começou tirar a banda do underground, dar os primeiros passos aí pro mainstream, né? Foi um disco muito bem aclamado na época. Sim. Mas quando eles entraram com Different Class, assim, virou, assim, demais, né, cara? Todas as publicações, New Music Express, Melody, não sei o que lá, o caralho A4 pagaram pau pra eles, assim. Inclusive, eles entraram, teve uma votação da New Music Express, eu acho que já é dos anos 2000, que é os 500 melhores discos. Eles estão em 26º, se não me engano, entre os 500 melhores discos do mundo, assim, né? Obviamente que a New Music Express tem um pezinho lá pro alternativo, né? Não é uma publicação de rock and roll, não é uma publicação de metal, né? É uma publicação que vai um pouco para esse lado, assim. Então, assim, ela e continua sendo uma banda super importante, né? E esse disco aí deu a catapultada geral, assim, né, cara? Que os caras precisavam, assim, pra subir, né? E o mais louco é isso, né, cara? Eles mesmo entrando aí no movimento, é tipo o movimento grunge que o Brody deu exemplo, né, cara? Entrou banda de tudo que é estilo e tudo virou grunge, né? E o Britpop, né? Apesar do Blur e Oasis reinarem ali entre o primeiro e o segundo lugar durante muitos anos ali, tinha uma outra camada sonora muito incrível, né? Inclusive esses caras, se bem que eles eram de Manchester, o Oasis, né? Mas esses caras, eles eram do subúrbio, assim, né? Tanto é que o nome Different Class tem uma pegada de... política ali, né? Não é política, cara. É para mostrar, né, a diferença, né, das camadas sociais ali, né? Exatamente, classes sociais, camadas de classes sociais, assim, né?
Então tem muito disso na letra, né? Ele tem aquele humor britânico, né? Que só é quem é britânico que vai entender, porque às vezes por mais que tu entenda a tradução, tu fica meio viajando, assim, né? O que esse cara tá falando, assim, né? E eu posso ter viajado ou tá viajando, mas eu achei, assim, as letras bem punk, digamos assim, né? Bem... que mostra... como a gente falou agora, né? A diferença de classe aí, né? Mas as outras músicas também, né? É como se ele contasse o dia a dia, né? Exatamente. Da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora britânica, né? Tem tem uns... como se fosse várias historinhas ali, né? Da classe trabalhadora, cara. E isso eu achei sensacional, cara. Tanto que... Sim. E eu reli um monte de coisa, um monte de matéria falando desse disco. Cara, achei tchutchuquinha. Inclusive tem umas letras meio... Tu entrou nessa linha punk, assim, tem umas letras meio de voyeurismo... Total, cara. Entre aspas, assim, voyeurismo do tipo assim, cara, eu vou te pegar, entendeu? Eu vou te pegar, tipo a Spy, eu acho, a Spy. A Spy. É total, né, cara? Eu sei onde tu mora, eu sei onde teus filhos dormem, eu conheço a tua casa, eu não sei. Tipo assim, Te o cara, liga. ele tá... O voyeurismo aqui não é sexual, né? É um voyeurismo talvez até agressivo, assim, de uma certa forma. Eu li um cara falando assim, a música fala de uma pessoa que vigia a outra e sabe mais do que deveria saber da outra, né? É quase um teatro, né? O que ele tá falando ali, né? Falando de vingança, né? Um monte de tem a ver com o lance da classe social, né? Do tipo assim, cara, eu tô de olho em ti, né? Sei lá o que o cara possa ter feito pro outro ali, mas indo numa linha assim, né, cara? Pá, tu é burguês ou rico e tal, e eu tô no teu bico, tá ligado? Eu sei o que tu faz, por onde que tu anda, e uma hora eu vou te encontrar no caminho. Isso aí. Isso aí. Sheffield é a cidade cidade natal deles, né? Onde que você falou meio subúrbio aí. Era uma cidade muito industrial aí, começo, né? E se você pegar... Pode falar. Perto de Leeds. Isso aí. Mas é uma cidade que... Cara, é porque esse tema na Inglaterra, ele vem assim de muitos anos, por causa de você ter o rei, a rainha lá e tal, ter os ministros e eles serem meio divididos contra isso, né? Principalmente quando foi dominado ali, coordenado, e sei lá, pela mão de ferro da Margaret Thatcher, isso aí é a mesma coisa nos Estados Unidos com Ronald Reagan, assim, se for pensar, né? E aí, nessa época aí, cara, assim, então, tipo, a Sheffield sofreu um pouco, cara, porque quando eles criaram o Brexit, né? Eles votaram pela saída da União Europeia, tá? Entende? Então, tipo, eles queriam preservar aí mais essa parte de nativismo, do bairrismo e tal, sabe? Não vou... O que eu quero com eles, entende? Então, tem várias coisas, essa briga parece que é eterna lá, né, cara? Tipo Irã, Iraque, uma coisa assim, cara, sempre vai ter, entendeu? E isso aí acabou, quer queira ou quer não, cara, influencia no dia a dia dos caras, entendeu? E aí, quando eles falam essas letras, cara, que eles escrevem sobre isso, sobre essa dicotomia, sobre esses antagonismos todos aí, cara, parece que você sente que você tá ali, né? E uma coisa que me chama atenção nesse disco, e, cara, se você ouvir daqui pra frente os discos do Pulp, você vai perceber isso, que o disco parece que ele é meio cinematográfico, assim. Sim. Parece um roteiro de filme, né? Sim. Tipo, ele se encaixa, assim, parece que... E, cara, eu, sei lá, eu acho que se o Harvey Cocker, ele fosse, sei lá, concorrer ao Oscar, ele ganharia facilmente, cara, porque ele tem uma performance de palco extraordinária, sabe contar a história como ninguém, entendeu? Então, cara, isso tudo aí, eles fizeram escola de arte, tudo influencia, né? Então... A própria música, né? É uma trilha sonora, né? Assim, se tu for pensar, né? É uma trilha sonora de filme, né? Sim. Aqueles elementos épicos que tem no meio das músicas, que faz ela ficar grande, não é à toa, né? Eles não estão ali para cuspir nos tem até como se fosse uma declamação, né? De um texto, né? Uma das músicas, né? Aí, assim, o que me lembrou essa música também me lembrou Bowie, né? Porque ele tem em vários discos, né? Mas principalmente se não me engano, acho que no Ziggy Stardust tem uma também que ele dá uma declamada assim de um texto.
E eu tava ouvindo com a patroa e ela até falou, nossa, isso me lembrou aquele... Eu não lembro o nome da música, mas aquela música da Amar, da Marisa Monte, que o ex-titã lá declama também. Como que é? Antunes, lá. Nando Reis? Ou não? Não, Arnaldo não, Antunes. o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes. Ela falou assim, nossa, né? Ela mesma falou assim, nossa, me lembrou um pouco isso, né? Dessa declamação que ele tá fazendo. Então é várias influências que o cara realmente pegou do mais uma aí, né? Do Bowie aí, nessa questão de declamar alguma coisa, né? Sim. Eu cito a parte cinematográfica porque hoje, indo pro trabalho... Não, porque eu levei minha esposa pro trabalho, eu trabalhei de home office hoje. Tava tocando o disco no carro, né? Daí ela falou assim, nossa, essa música me lembra a trilha sonora daquele filme Abracadabra. Sabe, daquelas 3 bruxinhas lá, tipo, ela associou com esse cara, se for ver, é que eu falei, é cinematográfico, assim, né, então, tipo, tudo tem essa questão, assim, cara, como falei, todos os discos dele, assim, tem essa onda meio, essa onda meio assim, né, Broadway, sei lá, hollywoodiana. Mas, já que a gente tocou aí no assunto já das músicas aí, né, eu até contar um bastidor aqui, né, Lá vem. No sábado eu tava fazendo mercado, tava no atacadão aqui, e aí eu tava ouvindo o disco, né? Eu até comentei com vocês, né? Falei assim, putz, né? Essa música Disco 2000, né? Cara, ela parece alguma música brasileira que eu não tô lembrando qual é. E depois eu falei assim pra vocês, lembrei qual é, coloquei aqui pra tocar e eu vou falar pra vocês só durante o podcast. Não me diga que é nenhum de nós, né? Não é nenhum de nós. Eu tava tentando lembrar sobre isso, fiquei pensando esse final de semana, até perguntei pra minha esposa, ela falou, não sei. Eu falei, vou chutar aqui, cara, um negócio, mas me lembrou um pouco de... Parece que o Trem da Alegria tinha alguma coisa parecida com isso, cara. Lindo Balão Azul Sério, cara. Juro pra você. A introdução é idêntica. Eu peguei até eu ouvi até aquele disco Pirilim Pim Pim, que é o Moraes Moreira que toca essa música, que canta essa música. Olha aí. E é Trem da Alegria mesmo, cara? Não, é do... Meu Deus, esqueci, do Guilherme Arantes essa música. Olha aí, cara. Lindo Balão Azul, olha, viu? Aí eu fui pesquisar, né? Putz, né? Realmente, né? Tem essa conexão, né? De quem copiou será que os caras ouviram em algum momento, né? A música, né? E meio que copiou essa introdução. E não, cara, eles falam assim, bate na rocha falando que eles se inspiraram muito na música Glória, de uma cantora Laura Bergman, se não me engano o nome. Deixa eu pegar aqui. Cadê? É isso mesmo. Laura Bergman, a música chamada Glória. Então era essa música que eu tava tentando lembrar, que é aquela música Only Gloria. Isso, exato. Aí caçando as informações, lembrei, obrigado. Aí os caras, um pessoal falando que realmente tem essa, parece, né? Aquele velho parece, mas não é, né? Porque um ritmo da época ali, né? Do começo dos anos 80 ali, no sintetizador ali, que o pessoal, cara, copiou em várias músicas, como se fosse sei lá, uma modinha de introdução de música, ou modinha de sequência aí de acordes, e os caras trouxeram isso. Mesmo. E é parecido pra caramba. Mas depois vocês coloquem o Lindo Balão Azul. Eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo, né? Aí, enquanto eu tava fazendo compra, eu tava ouvindo a Disco 2000, cara. Daí eu falei, puta, que parece? Daí me veio na cabeça, cara, e entrou direitinho. O Lindo Balão Azul. Olha aí. Cara, puta, matei a charada. Que massa, né? Nada, Patati Patatá, meu. Não, essa versão nova. Gravou também. Pô, eu achei que tivesse chegado ao fundo do poço com nenhum de nós. Não, cara, depois de nenhum de nós, não existe fundo do poço. Rompemos todas as barreiras musicais. Nossa, não, deixa claro, né? Não tô dizendo que nenhum de nós é ruim, né? Eu fiz só uma comparação, uma brincadeira na comparação, sim, né? Sim. Até porque eu gosto de nenhum de nós mesmo.
Pode falar, cara. Fala, Não, eu ia dizer que, Moraes Moreira, né, meu Baby Consuelo, Ricardo Graça, só as figuras épicas do... Angela Robô, Jorge Ben, Zé Ramalho, né? Tem um monte nesse disco aí. Eu acho que tem aquela parada, assim, né, das ideias estarem no ar e as pessoas vão pegando, né? Pescando, assim, né? Era um momento, anos 80, né? Porque, assim, aqui é 95. Mas esses caras começaram nos anos 80. Então, eles pegaram a evolução da disco, né? Eles pegaram o synth pop, disco, eles... dá pra ver que eles são muito influenciados pelo David Bowie e pelo glam rock ali dos anos 70. Então, assim, eles fizeram meio que uma mistura dessas paradas e, né, foram criando em cima disso, né? Do próprio background deles, né? Uhum, isso aí. Eu queria falar, tipo, a gente falou agora da música que influenciou e tudo. A banda é tão importante, cara, tão influente aí para outras bandas, que a última música desse disco chama-se Bar Itália. Existe uma banda que, se você acompanha o Desconecta, você vai ver aí que tem várias matérias e tal. E o Indie Rock. De uma banda que se chama Indie Rock, se chama Bar Itália, que esse ano lançou um disco muito bom chamado Some Like It Hot. Então, se você quiser descobrir aí, cara, é um disco bem curtinho, tem 45 minutos. Ele foi lançado no dia 17 de outubro. É Bar Itália, Some Like It Hot. Pra você ver, né, cara, as pessoas buscam inspiração assim, né? Então é o Pump aí, cara, fazendo história. Quando eu vi o nome da música, porque fazia tempo que eu não ouvia o disco, né? Você lembrou, né? Eu lembrei na hora. E até ia perguntar isso, né? Se essa relação do Bar Itália, da banda Bar Itália, tem a ver com a banda, né? Porque com a música especificamente não, mas com a banda, eu não sei se tem essa referência. Mas se não tiver diretamente, eu acho que faz muito sentido os caras terem essa fonte. Deve ter, né? Música londrina, né? Banda londrina, certamente deve ter. Nunca procurei nada, mas se eu fosse apostar alguma ficha, eu apostaria que tem. E a banda o nosso especialista em Britpop também, né? Bem eles falam que não, né, cara? O Bar Itália fala que não se inspirou, assim, na música, né? Mas eles batem o pé que não e tal. Eles até falam que uma vez o Jarvis Cocker já compareceu num show deles, assim, e, segundo eles, abre aspas, não gostou audivelmente da apresentação. ou seja, deu piti. Presença de palco ele curtiu, não curtiu do som só. Eu acho assim, cara, que em algum momento eles devem ter ouvido e devem ter gostado da letra. Sonoramente, enfim, sonoramente e tal. Apesar de que, se você for ouvir a banda, assim, cara, eles têm uma linha mais, assim, slow dive, pavement, assim, sabe? Tem mais Noise até pop, Sonic... Mais Sonic Youth, mais Dream Pop, as coisas assim. Menina que canta. Slow Dive é outra coisa. Como é que é, cara? Qual que é o gênero? Slowcore. Isso aí. Então é isso, cara. Mas eu acho que em algum momento, assim, eu cravo que sim, cara. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Cara, mas é que esses caras estão na mesma região, né? Os caras estão na mesma região, bebem das mesmas referências, né, cara? Que nem essa turma do pagode, tu ouve a mesma coisa igual, né, cara? Os caras estão lá no mesmo ambiente, né, meu? Lá o rock. Sertanejo universitário. Sertanejo universitário, você pega uma da dupla de, sei lá, cara, de 10 anos atrás e uma atual, parece que é o mesmo cara que tá cantando em todos os discos, cara. O problema é que aperta as bolas, aquelas calças, né, velho? Você anda ouvindo muito pagode aí, Marcelo? Porra, eu tô frequentando agora só roda de pagode, velho. Cadê o pandeirinho? Tem que ver o meu swing, velho, dançando. Só no sapatinho. Lá ele. Pagode e Van Halen. Entendi. Dá pra fazer um mix aí, hein? Com certeza eles têm música junto. Quando os caras tocam as músicas de pagode, eu sempre pergunto, mas isso aí é Van Halen, né? Esse cara, não, eu acho que você tá se confundindo muito com aquela banda lá, cara, que fazia os covers das músicas em pagode. Como é que é o nome lá? Sambô.
Sunday, Bloody Sunday. Os caras se matando e o cara que na maior vontade, né? Cara, essa daí é demais, né? Falando de guerra, esse cara que Puta alegria, né? Vamos lá! Bora! Errou o tiro, acertou outro. Meu Deus do céu, a gente vai ser cancelado. Não, mas é incrível, cara, a evolução da banda, assim. Eu confesso que eu ouvi muito esse Different Class na época ali, uns 20 anos atrás, e depois eu dei uma parada de ouvir. Então, o que me pegou depois da banda foi realmente esse último álbum que o Brody tem aí, que é o More. É um disco que, cara, ele não tem... Ele tem a ver, porque é a mesma banda, mas ao mesmo tempo ele não mergulha tanto, não tá tão encharcado naqueles synths que vai pra uma linha new wave, disco, assim, mas tem a ver também, né? Só não tá tão encharcado como esse álbum. O que é uma contradição pra época, né? Rock and Roll Star, né? Aquele troço, e os caras, esse synthzinho, música épica, né? Ela vai crescendo, aí tem aqueles momentos grandiosos, assim. Isso me deixa muito curioso, por que os caras acharam, né, assim... No meio de tanta banda, o Blur, que era mais experimental, apesar de fazer um rock and roll, né? Tem o Song 2, né? Que é bem radiofônico. Tem o Oasis estourado aí, né? E conseguirem encaixar uma banda como essa e acharem uma banda, porque não deixa de ser um achado, quinto disco, e darem tanto valor para eles, assim, numa época que o hedonismo rock and roll, né? Sim. Aqui também Tava tem hedonismo, né? Mas é mais alto. aquela pegada mais, né? Rua, né? Street, né? Uhum. Aqui, tanto é que os caras meio que tiram onda que o Jaime aí é Kirch, quer dizer, fora de moda, assim, né? Tu entendeu? Tipo assim, como é que é o termo hoje que a galera usa? Alternativo. Não. Pô, aquele termo que os caras usam, que os jovens usam aí quando o cara passa vergonha, como é que é? Pô, você acha que tem algum jovem aqui pra saber? Não, mas tu tem 2 filhas, né, meu? Devem te chamar de cringe. Cringe. Isso. Puta, sei. Tá ligado? Ele é meio cringe, Grunge. assim. Grunge. Van Halen. Crunge. Então, assim, o cara já naquela época ele tava demodé. Vamos chamar de Demodé. Essa entregou a idade. Sensacional, cara. Aí, ó. Muito bom. Demodé, cara. Tá? Tipo, Mas, Marcelo, eu acho que assim, ó, a época, a década pedia esse tipo de situação, Sim. entendeu? Além de ter essa coisa guitarreira, que, né, o hedonismo, como você falou, mas é só você pegar a quantidade de bandas que existiam aí, cara, que faziam coisas parecidas, ou até coisas mais diferentes ainda, entendeu? É o surgimento, assim, cara, eu acho que assim, até postei uma matéria esses dias atrás aí no site da Desconecta, que qual é o primeiro disco considerado indie, entendeu? Uhum. Uns falam que é o Murmur aí do R.E.M. e tal, mas o escolhido aí por um crítico aí, um cara que é bem conhecido, ele escolhe o Velvet Underground, que ele já fazia um monte de coisa. E 95 permitia isso, que eu acho que foi assim a explosão disso que a gente conhece como Britpop no mundo inteiro. Se você pegar todos os estilos, era o início disso que a gente chama como indie, né, cara? Sim. Então acho que esse é isso, assim. Porque era o Pulp de um jeito, o Oasis de um jeito, os Charlatans do outro, entendeu? Daí lá nos Estados Unidos, bandas que iam surgindo, tipo My Bloody Valentine e outras coisas assim, entendeu? E aí, tipo, vamos fazer com a indie, né, cara? Fica ali uma coisa mais, sei lá, alternativa, mais esquisita, vai, entendeu? Sim. Aí a década permitia isso, entendeu? O My Bloody Valentine, só um adendo, Brody, só pra gente não dar essa canelada. É Irish, né? Irish. Irish. Mas, cara, eu entendo que era um momento que permitia essa misturança, né? Ter bandas diferentes, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que, sim, a banda do mainstream, a gente pega uma Bloody Valentine, ela teve o seu boom, mas ela meio que acabou morrendo porque veio o grunge, veio o Britpop, matou o espaço do shoegaze, né? Entendi. E aí a gente pega esses caras que eles conseguiram sair daquela linha do esquisito, né? Do demodé. Demodé. E subir pro mainstream. Furar a bolha, né? Furar a bolha.
Eu acho que isso tem muito a ver, cara, com a gravadora por trás também, né? Boa. A Island, né, cara, que foi a que descobriu isso, eu acho que eles estavam carentes, cara, de coisas diferentes e queriam apostar nisso. Então, nessa época ainda também a gente tem que lembrar que existiam as gravadoras que permitiam aos artistas fazerem esse tipo de sucesso, né? Largavam grana, marcavam shows e cara, o que você quer para você gravar? Cara, um avião, tá aqui o avião. O que você quer? Quero uma tonelada de tal coisa, tá aqui a tonelada de tal coisa, entendeu? Eu quero... Meu sonho, cara, é participar do, sei lá, programa do Faustão, então vamos te colocar no Faustão, entendeu? Meu sonho é ir pra banheiro do Gugu, então vamos te colocar no banheiro do Gugu. Então a gravadora permitia isso, entendeu? Então tem muito esse dedo aí por trás. Hoje já não tem mais, porque com o streaming, né, cara, tipo, poxa, você tem, assim, uma infinidade de bandas que surgem todos os dias, cara. Todo dia tem bandas surgindo, de todos os estilos, né? Se ler aí, se acompanhar o Desconecta e agora o Indie Rock Brasil, ó, já tô dando uma dica pra galera aí. Indie Rock Brasil.com.br. Você vai ver que tem muita banda assim que acabou de lançar um single, já tá preparando um disco. Então, cara, o streaming proporcionou isso, não precisa mais ter uma gravadora, entendeu? E você tocou aí num ponto certeiro, né, Brody? Porque o produtor desse disco, né, o Chris Thomas, né, ele nunca tinha trabalhado com nada parecido com o Pulp, mas ele já tinha trabalhado só com Sex Pistols, Pretenders, né, e o Elton John, né, e por aí vai. Então, eu acho que o disco certo caiu na mão certa para ser produzida e divulgada, né, cara? E não é à toa, né, que estreou bombando, né, no Reino Unido aí e ganhou até o mesmo prêmio que a gente falou Mercury Prize. Programa, o Mercury Prize, né, na semana passada, né, derrotando o Radiohead, né? Você tá vendo que o Desconecta é um programa que é coligado, né, cara? Sim. A pessoa que programa e que faz essas agendas aí, ele tá ligado como é que é as coisas. Esse cara merece um aumento do RH, viu? Um aumento de trabalho só, se for. Isso, exatamente. Tá trabalhando pouco. Pouquinho. Coitado desse cara, vou chamar ele no RH, peraí, vou mandar um e-mail. Tá louco, cara, tá louco. Meu, vamos falar um pouco das músicas aí, principalmente nem tanto das partes líricas aí que a gente já falou, né? O contexto que eles estavam, né? O que eles escreviam sobre o que era. Mas aí, músicas que chamaram a atenção de vocês nessa audição que vocês fizeram agora, ou que já haviam chamado a atenção, enfim. Quer começar, Júlio? Começo? Cara, se eu falar todas que me chamaram a atenção, acho que vai soar muito muito piegas, digamos assim, né? De tanto que eu gostei desse álbum, cara. Mas assim, eu acho que como tem aquele velho deitado, né? Que fala, né? A impressão é a primeira que fica, né? Cara, eu gostei da primeira faixa, né? A Misshapes, cara. Eu costumo falar que se um disco não me pega na primeira faixa, cara, dificilmente eu vou ouvir as outras com algum interesse, né? E, cara, essa faixa, assim, eu falei, tem coisa boa vindo por aí, né, cara? E foi pra baixo, né? Pra baixo, assim, né? Que eu digo, ouvindo as outras, né? Mas eu destacaria aí, cara, a Misshaped, a Common People, que acho que é o maior sucesso deles aí, né? Da carreira, está no mudo, Brody. E com certeza a Disco 2000 aí, né? A Disco 2000 aí, porque essa é certeza que no fim do mês o Spotify lá vai estar como a música mais ouvida ali, de tanto que eu fiquei comparando as músicas. Boa. Mas todas elas são incríveis, cara. E cara, tem uma que me chamou atenção também, deixa eu pegar aqui. Que ele fala de coisas aleatórias, a Something Changed, que é a 9, se eu não me engano aqui. Cara, essa também eu gostei, muito bom. Essa 9 é Feeling Called Love. A 7 então, é Something no Spotify Changed. tá ao contrário, deixa eu ver, peraí.
Something Changed é a 7. Isso, a 7, isso mesmo. Isso. Uhum. Exato, exatamente. Que não por acaso é a minha preferida do disco, cara. É um disco que começa, uma música que começa com I wrote the song 2 hours before we met. I didn't know your name or what you looked like yet. Oh, I could have stayed at home and gone to the bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and see your friends. Life could have been very different, but then something changed. Me conquista, cara. Porra, o Duolingo tá em dia aí, hein? Serviu, né? É. Da hora, cara, é que assim, ó. No inglês não manjo muito, mas no português eu araço. Não, sério, cara, essa música aí é bem legal. Eu vi eles tocando. Ele toca violão, né? No show ele faz com violão. Essa história é muito legal, né? O jeito que ele conta. Porque, como eu te falei, cara, quando eu fiz a resenha do More pro Desconecta, eu falo assim que ele tá no mesmo naipe aí, o Jarvis Cocker, de artistas assim como o David Bowie, o próprio Elvis Costello, Bruce Springsteen, os caras que sabem contar uma história como ninguém, entendeu? É. Então, tipo, é fácil você escrever uma letra, mas, cara, uma letra dessa, assim, que conquista, sei lá, que te prende, é poucas pessoas que conseguem. E a outra música que eu também gostei muito, é, como eu falei, fazer escolher do... Oi, filha, vem cá. Ó, Gabi. Pronto, recebi a visita de novo. A quarta elemento. Deus. Ela quer vir aqui. Olha, de novo, comendo. Oi, Gabi. O pastelzinho? Pão. Pão? Fala, tá comendo pão, Gabi? Oi, Gabi. Pão. Ah, oi? Fala oi. Oi. Mais uma vez a gente diz, né? Cara, agora ela descobriu. Graças a Deus que parece a Shai. Agora que ela descobriu que consegue abrir a porta, pensei que ficou. Acabou a paz. E, cara, continuando, a outra música também que eu gostei muito, assim, é I Spy. Eu acho que as duas músicas bem legais. Apesar que todas que vocês... É difícil escolher, né? Mas, assim, de momento, assim, do que a gente... Nesse gravação, são essas duas aí. Cara, esse disco ele tem muito clima de disco, né? Assim, total. Eu acho que é a Donna Summer. É a Donna Summer, né? Com o George Moroder, assim, parece que o George Moroder encarnou no tecladista ali, assim, né? Os timbres, né? Os timbres. Não, beijo. Tchau. Os timbres oitentistas, assim, muito, muito marcantes, assim. Até essa é uma pergunta que eu quero, antes da gente finalizar, devolver para vocês, né? Mas, cara, eu particularmente eu gosto muito da primeira faixa, que é o Misshapes, né? Eu acho ela uma faixa maravilhosa para começar. E eu gosto uma que muita gente, né, talvez não é que não goste, mas é que ela fica meio, assim, tantas músicas boas, ela fica meio esquecida. E é um dos elementos que a gente acabou não falando deles, né, cara? Como o dub foi importante para os ingleses, total, né, cara? Seja lá no punk, do Clash, né? E aqui ele aparece na Monday Morning, assim, né? Então tem aquela levada, né? Pro próprio post-punk ali, né? Pro P.O.I., aquela do Johnny Rotten, Public Image Limited. Total, assim. Essa é aquela que começa com baixo? Essa? Não lembro. Não, começa com uma guitarrinha. Tem o baixo que acompanha junto aí, mas não é baixo. Baixo, né? Não. Ela é muito dubzão, assim, né? Claro que aí eles colocaram o molho deles, né? Que não tem nada a ver com The Clash, não tem nada a ver com Public Image. PIL. PIL. E colocaram o molho deles, que é essa puxada mais pro disco mesmo, assim, claro, não tão forte. Então acho que essa é uma faixa bem interessante pra galera que quer sair um pouco de todo o álbum, que o álbum todo é bem focado nos teclados, como eu falei, né? O George Moroder baixou ali. E, cara, eu achei muito interessante, acho que mais do que a música, a Spy é a letra, assim, né? Essa parada de vigilante, é forte, né? É uma coisa que, inclusive, reflete nos dias de hoje, né? Assim, tem, né? Ainda mais os Stalkers, né? Os Stalkers, Então tem muito a ver, assim. Então, tirando as duas
que a gente já sabe que é a Disco 2000 e a Common People, né? Eu vou nessas linhas aí, a Misshapes e a Monday Morning. Agora a pergunta, antes da gente finalizar, pode falar, Ju. Não, e mais uma prova aí da influência do Bowie é a Underwear, né? Cara, que é total David Bowie essa música, né? Não tem... se o cara falar que não tem, que não parece, ele merece levar um tapa no pé da orelha, né? Porque, cara, essa é totalmente David Bowie, né? É que nem o Live Bad Show também, a música 6 também, né? Aquele jeito de cantar, né? Isso. Que já é o Bowie pós-Ziggy Stardust, assim, né? Já tava mais pra frente ali, né? A pergunta que fica né? Com todo esse meu preâmbulo dos teclados do George Moroder, vocês acham que esse é um disco que ele tá datado justamente pelo timbre dos teclados? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, cara. De forma nenhuma, até porque o que a gente ouve hoje, assim, principalmente agora que a gente tá com o Indie Rock Brasil e tudo mais, né? indierockbrasil.com.br, acessa lá. A gente tem que ouvir coisas novas, a gente descobre, assim, que tem muita banda que se utiliza desse artifício, né? É isso aí. Pra continuar fazendo seu som. Então, cara, jamais vai ser datado. Quando esse disco fizer 50 anos, ele vai ser um disco, assim, muito... Acho que a pessoa vai falar, envelheceu melhor do que a gente esperava, entendeu? E se a gente estiver lá fazendo por redação Desconecta ainda, né, cara, daqui a 20 anos, espero que sim. Tudo tipo barbudo e mais barba mais branca do que estamos, né, cara? Ou menos cabelo, sei lá. A gente vai falar assim, lembra lá em 2025, a gente perguntou se o disco tá datado, a gente continua aqui no Indie Rock Brasil ouvindo as coisas. É isso, cara, essa era a minha dúvida. Fala, e mais uma vez, né, cara, puxando a sardinha pro nosso lado aí, né, prova que, cara, as músicas dos anos 90, cara, a grande maioria consegue sobreviver aí, né, porque o tanto que você pega aí de sucessos e de bandas, né, que apareceram aí ou que estouraram nos anos 90, cara, que você vai ouvir hoje, cara, dificilmente você vai achar alguma coisa, puta, isso aí não dá pra ouvir, né, ou então se você dá por exemplo, eu tenho certeza, se eu pegar esse disco e colocar pra Laura ouvir, ela vai gostar, entendeu? Por quê? Porque ela gosta de Oasis, que ela ouve junto comigo, eu falei, putz, né, segue na mesma linha, cara, e jamais esse disco tá datado, cara. Pra mim, de novo, né? Foi a surpresa do ano ter ouvido esse disco. Pra mim é um disco novo aí de 2025. Tá bom. Ouça More, que eu acho que tu vai gostar também. Vou ouvir. Só pra finalizar, cara, o ano de 1995 foi tão foda pro Britpop, cara, que os caras lançaram uma coletânea chamada Help, onde tinha toda essa galera, e a Help era uma coletânea que tinha foco em ajudar a War Child Charity. Então, assim, e ali, cara, todos os grandes nomes, e até nem tão grandes, né, mas médio level, assim, dentro da cena, gravaram várias músicas, né? Então, assim, 95 foi um belo ano pro Britpop, e pra fazer alguma coisa que realmente fosse escutável, não é pouca merda, assim, né? Porque tinha muita banda boa, muitos discos ótimos, né? E os caras conseguiram aí, com Different Class, se diferenciar desse universo, nesse emaranhado aí do Britpop de 1995. Fechamos, gurizada? Pô, a gente esqueceu de falar, cara, que a banda tem uma integrante feminina, né? Ah, é verdade. É verdade. A George Moroder. A Georgia Moroder, entendeu? Ela que é responsável aí por esses teclados, e ela toca violino também, então, tipo, é aí que tá, cara, a gente faz uma diferença, né? Eu acho que sensibilidade feminina total. Pega mais forte, né? Uma outra coisa, antes da gente finalizar, que a gente esqueceu também, é falar da Disco 2000, né? Que é uma música que ele fez por uma amiga, né? É uma amiga de infância, né? Que eles se reencontraram, né? A Deborah. Que na realidade eles eram de infância que moravam perto, e o sonho das mães é que eles se tornassem um casal, e isso nunca aconteceu, né?
Muito louco, né? Muito louco. Sonho de mãe, né? Sonho de mãe. Sonha, mãe. Sonha, vai vendo. E essa música é legal, né? Porque eles imaginam, né? Como teria sido, né? Se tivesse acontecido, né, cara? E vai falar que você nunca parou para pensar, né? Putz, né? E se eu tivesse feito aquilo, né? Eu tomado essa decisão, aquela decisão, né? Aonde será que eu estaria hoje, né, cara? E essa música, ela resume bem isso, cara. Eu achei legal. Até porque, né? Se não me engano, é com 15, 16 anos, né? Que é a história dessa música aí que eles cantam, né? Uhum. E, cara, acho que é a época que a gente toma as decisões aí que vão permear uma boa parte da nossa vida para frente aí, né? Quando você começa a escolher que profissão que você vai ser, né? Sei lá, religião que você vai seguir, se você vai ser um pau no cu ou não. Por aí vai. Tua índole, né? Teu caráter, né? Exato, Definidor de caráter. Exatamente. Fechamos, então? Nós. Fechou. Então tá, fechamos mais um Redação Desconecta, todas as terças às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã no Spotify, 20 horas no canal do YouTube Redação Desconecta. Inscrevam-se, comente, mande a gente a merda. E lembrando agora que além do desconecta.com.br, a gente está com o indierockbrasil.com.br, que é focado nessas bandas com um caráter mais rocketério, noise pop, enfim, coisas que não são especificamente do rock clássico / metal, que a gente está focando mais no Desconecta aí, para trazer as maiores e melhores informações para todos. Fechamos? Fechamos. Valeu! Galera. Valeu, gurizada. Até mais. Gurizada.